Então vamos lá, pessoal. A gente tinha parado aí em velocidade, né? Então sempre o 10 quilômetros lá a mais, né, faz muita diferença, como a gente tinha visto no vídeo. Continuando, a gente vai para equipamentos de segurança. Segurança de cabeça entra como item obrigatório, né, nos veículos, lembra lá? Menos no assento central, né, no banco de trás, que é justamente para evitar o efeito chicote, né, numa colisão, o seu corpo acaba indo para frente e voltando para trás em alta velocidade, né? E nesse voltar, né, muita gente perdeu a vida dessa forma, né, em acidentes, porque o pescoço ia para trás ali e acabava tendo uma lesão aí na coluna cervical, né? Airbag, né? Hoje em dia, desde 2014 lá, tanto o ABS também, né? Acaba entrando como item obrigatório nos carros novos. Tem airbag no volante, na porta, cortina, né? Tem tudo quanto é lugar, sai airbag hoje em dia dos carros, né? Mas lembrando que por mais que ele seja completo, ele não é indestrutível, né? Cinto de segurança. Essa cai bastante pegadinha lá, hein? Vai ter o pélvico, que prende na parte de baixo, o torácico aqui por cima. Esses eram antigamente, né? Hoje em dia a gente não vê mais. Vai ter o retrátil, que ele é basicamente o que a gente vê nos carros, só que ele só puxa, né? Ele só vem. E hoje em dia é utilizado de 3 pontos, né? Uma grande maioria não. Todos os carros saem com cinto de 3 pontos hoje em dia. Ele é basicamente, né, parecido com o retrátil, só que quando você vai puxar ele lá, quando você puxa mais rápido, ele trava. Quem de vocês aí que foi entrar no carro e no puxar o cinto lá, ele travava e até se irritava com o cinto que ele não vinha. E essa travadinha que ele tem é justamente por segurança. Numa desaceleração, num impacto, o teu corpo vai para frente e esse cinto acaba travando ali, né? Reforçando, né, grávidas lá, utilização do cinto normalmente, né, passando lá por baixo, desviando da barriga. Né? Equipamento de segurança para crianças. Então, lembra lá das cadeirinhas, bem provável que a gente mencionou em legislação, mas vamos dar uma reforçada aí. Do nascimento até os 13 quilos ou até 1 ano de idade, no bebê conforto preso de costas para o movimento. Muita gente acaba, vou viajar com meu filho, eu não vou deixar ele olhando para o banco, né, virado para trás. Mas é o correto, num acidente, numa desaceleração, lembra que o corpo vai para frente. Uma criança ali, né, de 1 ano, ela está com o corpinho molinho ainda. Né? Então, por isso que a cadeirinha tem que ficar ao contrário. Se acontecer um acidente, o corpo acaba se acomodando, né, na própria cadeirinha. Quando a criança ficar um pouquinho mais firminha, aí sim, de 1 a 4 anos ou de 13 a 18 quilos, com a cadeirinha de segurança virado para frente daí. De 4 a 7 anos e meio, né, com assento de elevação, ou também, né, chamado de booster, que é justamente para o cinto não pegar no pescoço da criança, e acima de 7 anos e meio com cinto de segurança. Lembrando, criança no banco da frente, qual a idade lá? 10 anos. Era 7, né? Foi alterada essa lei, agora são 10 anos para a criança ir no banco da frente. E a mesma coisa na garupa da moto. Lembra que era 7 anos, hoje atualmente é 10 anos, né? Tanto para ir no banco da frente do carro, quanto para ir lá na garupa da moto. Bem provável que vocês já ouviram alguém falar, geralmente o pessoal mais velho, né? Ah, cadeirinha, para que cadeirinha? No meu tempo não tinha cadeirinha e não aconteceu nada comigo, ou algo assim. Sorte que não aconteceu nada, né? Não aconteceu acidente, porque se tivesse acontecido, bem provável teria se machucado, se não algo mais grave. Então a cadeirinha ela é justamente para preservar a vida, né, do ser humano. Então por isso que eles cobram, tem infração, é obrigatório, justamente pela segurança. Um acidente, sim, né? Imagina o estado do carro, né? Capotado, os pneus estão carecas, mas a intenção não é a gente julgar isso. Vamos ver a questão da criança. Dentro desse veículo havia uma criança. Então, vamos ver lá como que ficou lá, tanto o veículo quanto a criança. Até para tirar o som, que eles não falam nada. Vamos ver lá, bem curtinho. Olha o estado do veículo, né? Não vamos julgar o pneu careca lá. Ninguém se sabe o porquê, né, que houve esse capotamento.
estado do carro e a criança, ou seja, não sofreu nenhum arranhão. Provavelmente se assustou, né? Mas não sofreu nada demais. Agora imagine se essa criança nesse acidente tivesse sem o uso da cadeirinha, né? O pneu estava careca lá, mas pelo menos a cadeirinha, o dispositivo estava ok, tudo certinho lá, garantindo a segurança da criança, né? Então não aconteceu nada com ela. Então lembra da importância do uso da cadeirinha. Continuando lá. Tipos de colisões e como evitar. Com o veículo da frente, cai bastante questão sobre isso lá. Como que é calculada a distância do veículo da frente? Muita gente marca em metros, mas não é em metros, é em segundos. Não, mas como que eu vou calcular a distância do meu veículo do veículo da frente em segundos? Vamos interpretar essa imagem lá. Então, o veículo amarelo passou lá pela árvore, né? Vamos falar um objeto fixo. O teu carro, ou seja, para você chegar lá no mesmo objeto que o carro da frente passou, tem que dar uma distância de 2 segundos, né? Ao menos. Como que é essa distância? Por isso que a galera fala 51, 52 ou 1001, 1002. É o tempo de você contabilizar isso, né? Então o carro passou lá, para você chegar com o teu carro no mesmo ponto, tem que dar lá os 51, 52 ou 1001, 1002, que dá o tempo de 2 segundos. Na prática, dificilmente quem usa isso. Mas a galera que está tirando a habilitação, aí, não tem habilidade, está tirando do zero, é interessante fazer essa questão aí da contagem. Depois a galera acaba pegando a prática e isso no dia a dia acaba não se utilizando isso, né? Porém, muitos motoristas deveriam rever, né, esses conceitos, porque tem gente lá que anda muito colado na traseira do outro, né? Então lembra que a distância de segurança, né, a questão seria de 2 segundos, né, uma distância segura. O veículo de trás, lembra lá, né, que a gente não pode frear bruscamente, né? Se você frear bruscamente, o carro vai acabar batendo na sua traseira lá. E sempre que mudar de faixa, sempre com antecedência e ligar a seta, né? Frente a frente, essa é o que mais mata, né? Essa colisão, imagine, né? 2 carros lá a 100 km por hora, um carro aqui e outro aqui. No final, né, da colisão, vai unir as duas velocidades. 100 com 100 é como se fosse um carro bater numa parede, num objeto fixo a 200 km por hora. Então o impacto é muito grande. Aqui nessa imagem, quem que está errado lá? Olhando, lembra da linha, né? Linha branca divide fluxos no mesmo sentido. Linha amarela divide fluxos opostos. Então aqui existe a linha dupla contínua, ou seja, nenhum dos dois deveriam atravessar, né? Ultrapassar. E algum deles acabou ultrapassando em cima da linha contínua amarela. Lembra lá, infração gravíssima, 7 pontos, R$ 1.467 lá, né? De multa. Isso a gente vê direto viajando. Bem provável que vocês já viram até um conhecido, um colega, alguém fazer ultrapassagem em linha contínua amarela. Se tiver uma fiscalização no local lá e ver isso, lá 1.467 e alguns centavinhos lá. Nesse caso, quem que está errado aqui? A galera geralmente fala, o carro escuro, né? O carro escuro tá... a ida na via, né, vai pelo lado direito, o carro escuro ele está à esquerda. Então é ele que ele que foi o culpado, né, da colisão. Só que às vezes não dá para julgar bem pela imagem, porque às vezes pode ser que no impacto eles foram para o lado. Mas olhando assim dá para se dizer que é o carro escuro que está errado lá. Em cruzamentos, né, 1/3 dos acidentes de trânsito acontecem em cruzamentos, geralmente por um furar preferencial, né, por furar lá o semáforo vermelho, ou às vezes viu que está amarelo, fica vermelho, mas você ainda acaba acelerando lá e o outro quando vê que está abrindo o semáforo, arranca, acaba acontecendo acidentes assim, né? E às vezes até pela questão diversa lá do condutor, quando ele está fadigado, cansado, às vezes, ou, né, estressado, com estresse, às vezes ele está lá com a cabeça lá longe
né? E acaba sem querer passando no semáforo vermelho e acaba acontecendo um acidente. As ultrapassagens, vamos ver lá. O que está de errado nessa imagem aqui? Como a gente mencionou, a linha contínua amarela, ela é dupla, então nenhum dos dois poderiam fazer a ultrapassagem. Aqui não é nem brasileiro, mas aparenta ser uma placa de fora fazendo uma ultrapassagem local errado, né? Proibido. Então aí já daria uma infração gravíssima, 7 pontos e aqueles R$ 1.467 lá. Vamos ver um vídeo bem interessante aqui, pessoal. Como proceder em ultrapassagem mal sucedida? Se foi você o causador da ultrapassagem mal sucedida ou, mesmo assim, se não foi você, se é outra pessoa. Um vídeo bem interessante aí. Prestem atenção, pessoal. Só um minutinho, deixa eu carregar aqui. Bem interessante esse vídeo aí. Prestem atenção. Ambiente controlado, mas não é difícil a gente ver uma situação como essa, carros frente a frente. A colisão frontal, ou seja, dois carros vindo, né, um na contramão e outro na sua mão, está entre as que mais matam no trânsito, porque ela é muito violenta, né? E a gente culpa, né, sempre o carro que está fazendo a ultrapassagem mal sucedida. Porém, existem 3 atores na cena, né? E bastava um não querer que o acidente não aconteceria. Não aconteceria. Era bom perguntar para as pessoas o que ela faria se estivesse nesse carro. 3 motoristas vão dar as opiniões. Tem esse negócio do travar. Nisso, aí eu já travo, eu fico ali parado. Aí eu espero tudo acontecer. Hoje, eu sou o Márcio, o medroso. Eu me considero mais o nervoso ou estressado. Já tô estressado aqui, já. Só de falar. Nunca sofri nenhum acidente de trânsito, nem cometi, nem sofri. Então eu tô ali no meio termo, sou ali o Davi, o cauteloso. Imagine você numa situação dessas. Eu acho que ele calculou errado que vai dar tempo. E, na e verdade, não deu tempo, né? Se eu fosse a vítima que visse que ia fazer a colisão frontal, eu tentaria desviar de alguma forma para a direita, nem que eu saísse e capotasse, tivesse outro tipo de acidente. Mas a frontal eu ia evitar de todas as formas. Travaria geral. Mas o que eu ia fazer? Apertaria o freio, pedir a Deus proteção e seja o que Deus quiser. Já viria xingando ele no meio do caminho lá, eu acho. Então eu daria a seta para sair para a direita, porque ele pode também se assustar comigo vindo e sair pro mesmo lado que eu, aí dá uma cacetada de frente. Primeiro entender que a saída à direita sempre é a melhor saída. Então a direita é desse carro e o acostamento é dele. Já não bastasse esse, tem invadindo a faixa desse. Invadir acostamento já é demais. É muito folgado. Então ele também, que é o caso do carro que fez a ultrapassagem mal sucedida, tem que se manter o mais à direita possível, dando seta como quem diz, brother, vou ficar aqui. E ele é a mesma coisa, dá a seta para a direita e vai para o acostamento. Deu certo. Deu certo. Fez a parte dele, né? Saiu da condição de vítima, se posicionou, sinalizou e o acidente não aconteceu. E o motorista do caminhão pode colaborar também. Eu tentaria brecar para que os dois pudessem se sair, né? Eu tentaria desacelerar, vendo que eu desacelerei, ele viu a situação, tá vindo outro carro, ele vai ver que eu tô dando espaço para ele passar na minha frente. É o que eu poderia fazer para ajudar. Eu vou ser sincero, tem um lado meu aqui, assim, ó, que ia acelerar junto com ele, pra dar um sustinho, sabe? Aí depois eu reduzia pra dar aquele susto, porque eu acho que ele ia falar, foi Deus. E eu acho que ele ia daquele ponto até o ponto final dele, falando assim, Jesus, eu não vou ultrapassar mais sem quando não der. O trânsito, ele não cabe esse tipo de comportamento. O trânsito nessa hora, não importa quem é o culpado, todos são obrigados a tentar evitar o acidente. O caminhoneiro tem um papel fundamental nessa história. E se não tivesse acostamento? Essa é a pergunta. Aperta o play. Quero ver.
Note que qualquer palmo à direita já é o suficiente para evitar o acidente. Então, se encostar um pouquinho, o outro vai caber também. Vai caber também. O ponderado, o confiante, o que está prestando atenção, o que sinaliza, né? O que tem certeza do que está fazendo, se aqui os três, né, tiverem esse comportamento, o acidente não vai acontecer. Você sai para o acostamento ou pelaquela área pequena de meio metro que você disse, ou você recua. Mas sempre tem que um ajudar, nesse caso, de 3. Se 2 se ajudar, perfeito. O importante é ceder. Alguém tem que ceder, ou todos, né? Todos cedem. Agora, se pegar 3 dele, já era. Se for os 3 Pablo aí... É verdade. Acho que se for nós três dá certo. Nós três dá certo. Nós 3 dá certo e tal. Ele xinga a gente, então no final das contas dá certo. Eu sou aí dá certo. Eu saí ultrapassando. 3 dele ferrou, cara. O que a gente conseguiu ver no vídeo aí, pessoal, foi que as formas, né, as atitudes corretas que a gente tem que se portar lá no trânsito. Né? Então, se é você que está fazendo a ultrapassagem mal sucedida lá, como ele menciona no vídeo, deixa eu chegar aqui. Aqui, ó. Se é você que está fazendo a ultrapassagem mal sucedida lá, não chega você estar invadindo a pista contrária você querer usar o acostamento. Né? O acostamento é de quem está vindo aqui. Né? Então, você dá seta, chega mais próximo do veículo lá, como quem diz, né? Vou ficar aqui, como fala até mesmo no vídeo. E a outra pessoa que está vindo lá vai se utilizar do acostamento. E se não tiver acostamento, como foi falado, né, não querendo acidente, ninguém vai sofrer. O próprio caminhão, ou vamos dizer, se é você aqui, você consegue jogar o teu carro mais para o lado e facilitar, deixar lá ele ultrapassar. Como ele menciona no vídeo também, nesse momento, numa ultrapassagem mal sucedida, não importa quem está errado, o que importa é evitar o acidente. Misteriosa. Essa eu garanto que vocês, claro que a imagem é uma brincadeira, mas vocês já ouviram falar de alguma. Aquele acidente que aconteceu lá, uma colisão, uma batida, que ninguém sabe explicar como aconteceu. Simplesmente aconteceu. Então, garanto que vocês viram. Aqui tem um vídeo, né, para a gente dar como exemplo. Claro, esse tem explicação. Esse tem explicação, mas para quem vê rapidinho lá, não entende nada, né? Como é que essa motocicleta foi parar ali, meu jovem? Subiu através do cabo de aço, cara. Minha Nossa Senhora, tu vinha conduzindo a motocicleta, foi? Isso. Tu vinha em qual sentido? Eu vinha sentido Parangaba, indo pra Parangaba aí. Aí o que foi que aconteceu? Aí, esse poste caído aí no chão aí, tinha esse fio aí subindo aí, enganchado aí. Aí a gente vinha, não deu pra ver o fio, por causa que é preto, como é que vai ver um fio na azul? O poste já tava caído. Já tava caído. Aí a gente bateu no fio, saiu bolando aí, a moto enganchou no cabo de aço e subiu lá pra cima. Gente, colidiram. Os 2 rapazes ficaram no chão e a motocicleta subiu pelo cabo de aço ficando. Ou seja, esse até tem explicação, né? Mas quem vê assim no primeiro momento, como que foi acontecer de subir a moto lá? E o pior de tudo, né? A pessoa esses rapazes que acabou acontecendo acidente, como a gente sempre fala, né? Se ele quisesse realmente fazer isso, nunca que ele iria conseguir, né? Então existe também os acidentes, né? As colisões misteriosas. Né? Objeto fixo, né? É muito comum em condutores alcoolizados ou com sono. Bater no poste, bater no muro, na árvore, por aí vai, né? Com ciclistas, pessoal, e cai bastante pergunta lá sobre ciclistas. Lembra lá, qual a distância para ultrapassar um ciclista? 1,5 m, 1,5 m, isso cai bastante lá no dia do teste de vocês. Já vi gente reprovar justamente por uma questão e ter essa daqui, essa cair, a pessoa ter errado essa pergunta, né? Ao ultrapassar um ciclista, a distância é de 1,5, 1,5 m. Vamos falar lá que você está andando com o seu carro, né? Ou você vai sair pedalar, vamos dizer assim.
bicicleta, você ciclista daí no caso, né? Sempre no sentido da via, nunca na contramão e próximo ao bordo da pista, né? Cai outras perguntas lá, em qual via que o ciclista não pode circular? Lembra lá que ele não pode circular em via de trânsito rápido, né? Que é por causa justamente porque a velocidade é maior, ou a rodovia, né? Via de trânsito rápido, que é urbana, e a rodovia, que é rural, justamente pela velocidade, salvo se tiver faixa própria, no caso ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, né? Por mais perigoso que seja o acostamento, mas a legislação acaba permitindo que o ciclista transite lá no acostamento. Com pedestres, muito comum aí, né, por falta de respeito dos motoristas, né, ao pedestre estar cruzando, né, a via. Porém, às vezes é um pouco pelos pedestres também, né, deles acabarem, né, passando na frente dos carros ou algo assim, né, mas acaba acontecendo muito acidente com pedestres, né, então as colisões com pedestres. Marcha ré, essa pergunta cai bastante lá, pessoal. Aonde não pode ser realizado a manobra de marcha ré? Vai estar lá no Manual de Fiscalização Brasileiro, que eu mandei lá no WhatsApp. Bem curtinho, né? São só 830 páginas, né? Sobre fiscalização, ou seja, o que a gente tem que saber lá, né? Quando ele for aplicar a infração, ele precisa saber se ele pode ou não pode, quando ele aplica, quando ele não aplica. E lá no Manual de Fiscalização Brasileiro vai estar lá, transpor cruzamento em marcha ré é considerado como infração, ou seja, se cair lá onde que não pode ser realizada manobra de marcha ré, você já sabe que a resposta é esquinas. Esse vídeo que a gente vai ver, pessoal, bem curtinho, mas eu passo por prezar vocês aí, né? A segurança, muito cuidado, né, ao sair de casa ou de algum local onde tenha crianças e até mesmo animal de estimação. Acho que vocês já ouviram alguém falar lá, mencionar, às vezes até na família, que a pessoa foi sair com o carro e acabou atropelando lá o animalzinho de estimação, o cachorrinho, o coelho, seja o que for. Por quê? A visão na manobra de marcha ré, ela é menor, né, no caso. Então tem que redobrar a atenção, né? Prestem atenção lá. Foi gravada por uma câmera de... A cena foi gravada por uma câmera de segurança. O menino sai de casa por um portão e tenta conter o carro do pai que deixa a garagem. Ele é atropelado e vai para debaixo do veículo. A impressão é de que a roda traseira passa em cima dele. O pai desce do carro apavorado. Ele gritou. De ele gritar, eu assustei, né? Misericórdia, eu matei meu filho. Fiquei meio pacta, né? Meio bobada. Mas quando nós entrei dentro do carro, ele pediu já aquele mamando em mim. Ele já pediu uma mamadeira. Aí eu tirei o peito para ele já deu uma acalmada. A mãe só percebeu a gravidade da situação quando viu as cenas gravadas. Chorei e falei assim, oh meu Deus, só um milagre mesmo ter salvado meu filho. O Heitor foi trazido pelos pais para essa unidade de pronto atendimento em Inhumas e daqui encaminhado a um grande hospital de Goiânia. Depois de vários exames, a boa surpresa. O menino teve apenas um arranhão no pé. Ele já brinca em casa com o irmão mais velho. Nem de longe parece que há 2 dias passou por uma situação assustadora. A gente fica meio assustado na hora, eu fiquei sem dormir, né? Passei uma noite sem dormir, pensando naquela cena, né? Mas Deus, realmente, Ele existe. Depois do susto, uma lição. Portão aberto jamais. Trancado. 24 horas trancado. Aí a questão não é nem do portão trancado, né? A questão é do cuidado, de redobrar a atenção quando você for sair lá da tua casa em marcha ré. Seguindo lá. O trem, a gente fala em legislação, né? Que a gente passa mais por cima. Quem não passou por legislação vai ver isso aí, né? Pode ficar tranquilo que a gente vê esse vídeo lá em legislação. Lembra lá, sobre uma linha férrea e um cruzamento de um carro, quem que tem a preferência? É óbvio que vai ser, né, o trem,
A linha férrea, segundo o Código de Trânsito, é sempre preferencial. Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados e não mude a marcha durante a transposição da ferrovia, senão vai parecer aquela cena de filme de terror lá que a gente vê, a pessoa transpondo lá a ferrovia, o carro para de funcionar, a pessoa não consegue tirar o cinto, o carro não liga, não consegue abrir a porta e o trem está vindo, né? Então, passa logo do trilho do trem, depois você muda a marcha, faz o que quiser, né? Cai uma questão sobre trem lá, sobre a distância do trem parar. Era uma questão confusa, né? E bem provável que eles alteraram. E agora está está bem mais fácil de interpretar. Antes era qual a distância do trem parar de uma frenagem de um trem. Aí estava lá de 100 a 200, de 200 a 300, até 500, até 1000. Né? Daí a galera acabava colocando até 1000. Né? Até 1000 ele para, até 1 quilômetro. Mas não, segundo, né, os documentos aí do Detran, eles consideram que o trem, para ele parar, é de 200 a 300 metros. Essa resposta cai como correto lá. E daí, foi até mesmo numa das turmas nossas aí, a gente viu essa questão, mandamos lá para um pessoal que é especialista no trânsito, e não sei se eles conseguiram, através de e-mail ou algo assim, eles conseguiram entrar em contato e a princípio foi alterada essa questão lá. E daí agora está mais simples, né? Tá, qual a distância lá de um trem, sendo carregado ou não, né? Até está um pouquinho mais completo, para ele parar. Tudo depende, né? Vai depender o peso do trem, a velocidade, se está carregado ou não, né? Quantos vagões. Só que agora ficou mais sucinto. Está lá 1 metro, 2 metros, 5 metros, ou de 200 a 300 metros. Daí fica claro, né, que a distância para o trem parar é de 200 a 300 metros. Bem provável que quem está fazendo simulado online já tenha visto essa questão lá. Motocicletas, né? Eu já acabei passando por um acidente assim, não é legal, mas a gente fala sobre alguns fatores aí que aumentam o risco de acidente lá. Então, quais são os riscos, os fatores que aumentam, potencializam para que um acidente aconteça? Mudança constante de faixa. Pode ver, tudo isso aqui a gente vê no dia a dia no trânsito. Mudança constante de faixa, né? O motociclista vindo costurando. Velocidade incompatível com a segurança, eles acabam passando uma velocidade muito maior. Ultrapassagem pela direita, esse é o que eu fico mais de cara, pessoal. Isso acontece toda semana. Você dirigindo teu carro vai sempre se portar mais próximo do meio-fio, né? O motociclista que vem atrás, se ele vai realizar a ultrapassagem, ele tem que passar sempre pela esquerda. Lembra lá, ultrapassagem sempre pela esquerda. Salvo se o carro da frente lá estiver dando intenção de virar na esquerda, né? Entrar numa rua esquerda. Aí você pode ultrapassar pela direita. Fora isso, né, não pode, né? E direto você está dirigindo ali, tranquilo, às vezes você leva até um susto, assim, quando você vê uma moto lá, um motociclista tentando passar entre o meio-fio e o teu carro, né? Lembra que para quem está tirando a carteira de moto, né, a ultrapassagem é sempre pela esquerda. Isso aumenta o risco de acidente quem tenta passar pela direita lá. Transitar em corredores de veículos em alta velocidade, né, e com demais veículos em movimento. Não respeitar as distâncias, né, regulamentares de segurança, perder-se do campo de visão dos demais condutores e por aí vai. Muitos alunos perguntam para mim lá, professor, e o corredor pode ou não pode? É uma incógnita aí no Código de Trânsito, porque pode e não pode ao mesmo tempo. Como assim? Pode, né? Nada proíbe. O que diz lá é que você, para fazer o corredor, os veículos têm que estar em baixa velocidade, né? Ou parados. Agora os veículos em alta velocidade não pode. O que acontece? A galera até na BR acaba passando no meio dos carros lá, né? Tem alguma infração em cima de quem está fazendo o corredor? Não tem infração em cima de quem está fazendo o corredor. Porém, em alguns locais, né, geralmente em grande cidade, provavelmente São Paulo lá, os agentes acabam aplicando outra infração para quem está fazendo o corredor lá, geralmente quem está em maior velocidade no corredor, que é a deixar de guardar distância lateral, né, ou frontal, ou seja, distância de segurança, né, está lá no Código de Trânsito, deixar de guardar distância de segurança
dos demais veículos, né? Lateral, frontal e por aí vai, que daí entra como infração. Então o motociclista acaba deixando de dar essa distância de segurança e às vezes acaba levando infração. Na região que a gente está aí, né? Curitiba, região metropolitana, pode ver que a galera faz corredor mesmo, acaba não tendo fiscalização em cima disso, né? Porém, em alguns locais pode ser que a pessoa leve lá essa de deixar de guardar distância lateral ou frontal, né? Distância de segurança. Veículo de grande porte, vamos ver lá. Todas essas bicicletas ao redor do ônibus, bem como todas essas motos ao redor do caminhão. O motorista dirigindo lá, ele não tem a noção, não é que ele não tem a noção, ele não tem a visão, ele não enxerga nenhum dessas motos, né? No caso, se fosse um motociclista, e nenhuma dessas bicicletas. Muitas das vezes o pessoal fala, mas o caminhoneiro não está nem aí, né? Ele joga o caminhão para cima, né? Joga as pessoas para fora da pista, não está nem aí. Vamos pensar lá. Vai ter caminhoneiro que faz isso? Vai ter, com toda certeza, vai ter. Como a gente fala lá, infrações, né? Vai ter a pessoa certa pelo certo, vai ter a pessoa gente boa, como vai ter a pessoa corrupta, a pessoa que quer fazer o mal, vamos falar assim, nessa questão. Porém, grande parte aí, né, a maioria dos caminhoneiros são pais de família que estão lá a fim de levar o pão, o sustento para casa. Ele está na intenção lá dirigindo para querer matar alguém, para causar acidente? Não, não é a intenção dele. Então a maioria das vezes é pelo ponto cego, né, pelo motorista lá, ele não está com a visão daquele veículo lá atrás ou do lado e por aí vai, né? Esse vídeo aqui, ele não está abrindo, pessoal, o YouTube acabou excluindo, mas talvez vocês tenham visto no Facebook, é uma campanha de conscientização para os motoristas de empresa. Lembra lá a distância ultrapassar o ciclista? 1,5, 1,5 m? Nesse caso aqui, aquela bicicleta ergonômica, se eu não me engano, aquelas bicicletas de academia, o próprio motorista da empresa ficava na bicicleta, aí o ônibus vinha lá em alta velocidade e passava na distância de 1,5 m. E daí depois o ônibus voltava, passando bem pertinho em alta velocidade, né? Ou seja, era uma campanha de conscientização para que os motoristas dessem, né, essa distância de 1,5 m, que na prática a gente acaba não vendo, né? A gente vê, às vezes quem anda de bicicleta aí vê que os motoristas acabam passando bem próximo. Estaria cometendo infração, né? O certo é 1,5. Seguindo aqui, pessoal, uns vídeos um pouquinho pesados, né? Mas lembrando que é conscientização, ainda mais aí para quem vai andar de moto lá. Não é no Brasil, a princípio ninguém se feriu gravemente, mas vamos interpretar lá. Trânsito congestionado. A única pessoa de moto vai querer passar lá, bem na frente do caminhão. O motorista que está aqui em cima, ele tem a visão do que está aqui embaixo do caminhão? Ele mal e mal vai ter a visão do carro lá da frente lá. O que vai acontecer? Vocês já sabem aí, né? Mas só para conscientizar, reforçando a princípio, né, nos vídeos que a gente mostra aí, ninguém se feriu gravemente. Então, basicamente isso, né? O ponto cego. A gente vai ver um outro vídeo ali também. Seria este do meio. Esse não aconteceu nada demais. Quer dizer, aconteceu na verdade, né? Mas esse motociclista escapou por pouco. Olha lá o que vai acontecer. Ultrapassando na curva. Duas situações erradas já aí, né? O motociclista ultrapassando na curva e o caminhão na faixa da esquerda, e uma terceira, né? A linha está permitindo aqui realizar a mudança de faixa bem na curva, certo? Seria contínua. O que vai acontecer? O caminhão ele vai pro lado ali, ele pende pro lado, o pneu estoura,
Sorte que o motociclista conseguiu, né, dar uma segurada aí, senão ia virar tipo aquelas imagens que a gente assistia no desenho animado, né? Quando alguém era esmagado. Aqui, pessoal, essa não é no Brasil, e a gente já puxa uma situação de primeiros socorros aí. Tá lá. Trânsito também. Por onde o motociclista vai querer passar? O motorista do caminhão tem a visão que esse motociclista está passando por aqui. Ele só vai ter a visão lá na frente. Então aí, como eu falei, conscientização, pessoal. Quem vai estar tirando carteira de moto, cuidado com os pontos cegos aí, hein? Por mais pesado, a princípio não aconteceu nada grave. Aí que entra a questão de primeiros socorros. O motorista do caminhão parou, né? Ele viu que aconteceu algo. A galera parou ali também. O que você tem que fazer com a vítima? Você pode movimentar ela, a gente vai ver lá em primeiros socorros, que é a próxima disciplina. O que os caras fazem? Tá certo que não deve ser muito legal de ficar embaixo do caminhão, né? Mas o motorista já tinha parado. O pessoal puxa ele, né? Não poderia. Basicamente igual um vídeo que eu mandei para vocês, um link lá no WhatsApp, do rapaz lá de moto, que ele subiu um morro e caiu, ele ficou sem ar, e todo mundo chegou lá e pegou o rapaz e começou a jogar para cima, né? Começou a se resolver algo. Já adiantando o primeiro socorro, em qualquer situação de acidente, você vai tentar deixar a vítima o mais imóvel possível. Abauroamento. O que é esse termo esquisito aí? Abauroamento é aquelas batidinhas de supermercado, vamos falar assim, quando você está saindo lá e acaba encostando um carro no outro. Esse é o chamado abauroamento. Automatismo. Pessoal, não sei se eu vou conseguir transmitir aqui, se vocês vão compreender por aqui, né? Mas qualquer coisa eu tento ajudar vocês pelo WhatsApp sobre os corretos, né? A forma da posição correta e por aí vai, dos pedais. Eu tento passar de uma outra forma se vocês não compreenderem. O automatismo, dentro da questão de direção defensiva, vai existir os corretos e os incorretos, né? Os corretos é o que a gente tem que fazer no dia a dia lá no trânsito, e os incorretos são os chamados vícios que a galera acaba tendo depois que aprende a dirigir, que está dirigindo lá. A posição das mãos, como que você vai dirigir? E essa pergunta cai no teórico. Lembra de um relógio de ponteiro? É como se fosse 9h15. Então a posição das mãos é 9h15. No fazer a curva, né, você vai ter que estar pegando sempre por fora do volante, como está nessa imagem aqui. Você nunca vai poder virar, né? A galera faz isso, em teoria é incorreto. Você fazer como se fosse um C e pegar por dentro do volante na hora de querer fazer uma curva. Por segurança, o certo é sempre por fora, né? Você virar o volante lá, transpor a mão por cima, né? Não vira para um lado, para o outro. Porque se você pegar por dentro, vai que você está fazendo a curva lá e alguém acaba atravessando na tua frente. Para você querer voltar o volante, você não consegue com a mão por dentro, né? Fazendo aquele tipo um C ali, né? Posso tentar explicar para vocês melhor aí de outra maneira depois. Então, sempre a mão por fora. Você pode virar o volante para um lado, para o outro, sempre transpassar o braço, né? Para fazer uma curva e por aí vai. E aí, puxando um pouco para o incorreto também, né? O que você não deve fazer. Você não deve fazer o batata quente, que a galera chama também, né? Você pegar o volante e ir jogando de pouquinho em pouquinho. Não, né? Você pode virar para um lado, para o outro e sempre transpor a mão lá. Carro indo reto, posição às 9h15. Pedais. Isso vocês vão ver mais lá na prática, mas lembra que são 3 pedais, né, no carro manual. O da direita, né, o pé direito e os pedais ali, né, o pedal da direita. O pé direito você vai pisar no acelerador ou no freio.
Para quem já sabe dirigir, isso é simples, né? Mas para quem não tem conhecimento, vocês vão ver tudo certinho aí na autoescola. Pé direito, você acelera ou freia. Ou você acelera ou você freia. Você não vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a perna esquerda é para quê? Para embreagem. A perna esquerda você só vai usar na embreagem. Perna direita acelera ou freia e a perna esquerda embreagem. Postura. Então você vai ter que ajustar o banco lá, onde você consiga pisar totalmente na embreagem. Você puxa o banco para frente e para trás, lá naquela alavanquinha, e você tem que pisar totalmente na embreagem. E não é pisar e esticar a perna lá. Você tem que deixar a perna semi-flexionada. Se você esticar demais a perna, você vai começar a lesionar, a questão da musculatura ali. Então, sempre a perna semi-flexionada ali para alcançar a embreagem. Conseguiu pisar na embreagem até o final? Aí está na hora de você ajustar a postura da parte de trás ali, que você gira aquela bolinha, das costas ali, Como que você faz para ajustar isso? Uma dica, cada instrutor ensina de uma forma, Imagina você dirigindo esse carro. Estica a tua mão lá por cima desse volante aqui. Estica ela, estica a mão espalmada, estica lá por cima, bem esticado o braço. Quando o teu punho ele pegar e bater no volante aqui em cima, quando o teu punho, o teu punho aqui bater certinho no volante, essa é a posição correta de você dirigir. Por quê? Porque quando você pegar na posição 9,15, teu braço vai ficar semi-flexionado. Não pode ficar muito esticado e não pode ficar muito dobrado. Um grande erro aí da galera que vai tirar a habilitação, às vezes é jogar o banco muito para frente, querendo ver ali na frente do para-choque ali o que está acontecendo. Não, você tem que ter a noção lá para frente. Se você vai manobrar, entrar numa baliza ou algo assim, qualquer coisa, você pode desencostar do banco e dar uma olhadinha ali, por cima do volante, se você está próximo ou não. No dirigir, você tem que ficar com o braço semi-flexionado. Então, esticou o braço por cima do volante, o punho bateu aqui. Quando você pegar na lateral, ele vai ficar ligeiramente flexionado, como cai em questão. O erro que a galera faz de puxar o banco muito para frente e o braço fica muito flexionado lá. E daí, a hora que ela vai querer fazer a curva, não consegue, porque o próprio braço acaba batendo na costela ali em si, na barriga. A pessoa vai querer engatar a segunda marcha, vocês vão ver lá certinho, Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e por aí vai. Quando estiver na primeira marcha e você querer engatar a segunda marcha, acaba que o teu cotovelo acaba batendo na costela e você não consegue engatar a segunda marcha. Acontece muito isso em aula, O aluno ele puxa o banco muito para frente, ele inclina muito para frente. A hora que ele vai jogar a segunda marcha, o próprio cotovelo dele não deixa encaixar a segunda marcha corretamente. Então, lembra dessa posição aí, Braço semi-flexionado lá. Dentro disso, entram os incorretos, No decorrer aí, se a gente lembrar mais coisas, a gente vai passando em aula. Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar lá. O incorreto da mão ali, como a gente falou, não vai colocar só uma mão no volante, só embaixo, só em cima, ou aquele C, igual eu falei, de pegar por dentro do volante. E também o encosto, reforçando aqui na questão da postura, você tem que pegar o braço levemente flexionado no volante. E não é com o banco deitado lá para trás, igual a galera faz, quase encostando no banco lá do passageiro, andando descolado, igual acontece lá no Todo Mundo Deu Cris, Então, essas são as formas corretas. A incorreta, como a gente falou, da posição das mãos. Dos pedais, entraria o você debrear ou embrear. O que você não pode fazer lá? Quem já anda acaba tendo esse vício aí, quem já dirige. Você engatou a primeira marcha, pisou na embreagem, engatou a primeira, foi sair com o carro lá, tira o pé da embreagem e continua com ele ali em cima. E daí já pisa, joga a segunda, solta e continua com ele lá em cima, pisa, joga a terceira. Ou seja, não pode ficar com o pé em cima da embreagem. Trocou a marcha, você tira e coloca ele lá para trás. Às vezes o próprio peso do pé, estando em cima da embreagem, às vezes pode estar acionando um pouquinho. Esse pouquinho que aciona
vai desgastar prematuramente a embreagem, levando a danos, né? Causar danos, acabar estragando a embreagem mais cedo. Outra dica lá, isso os instrutores vão passar para vocês certinho. Muita gente na primeira habilitação, quando está aprendendo, vai ter que achar, todos vão ter que fazer isso, né? Mas acaba no tentar achar a meia embreagem usando só a força da perna, né? A pessoa pisa com a ponta do pé lá na embreagem e daí quando vai soltando para achar, ela fica segurando a embreagem na força da perna, dá um pouco o quadríceps ali começa a ferver, né? A arder. A pessoa anda 5 minutos de carro, parece que não vai aguentar mais, porque ela está usando a força da musculatura do quadríceps para achar a meia embreagem. Uma dica, né, para não acontecer isso, pisou na embreagem lá, encosta o calcanhar, né, no assoalho do carro. Quando você ir soltando a embreagem devagarzinho, você vai utilizando o próprio calcanhar travando no tapete ali, no assoalho. Você chegou no ponto da embreagem, pronto, travou o pé. Você não precisa usar a musculatura lá do quadríceps, né? Isso na prática vocês vão ver certinho lá. Distâncias de segurança. Quais são as distâncias? Não trago imagens aqui no slide, mas eu mandei um print para vocês lá. É só olhar no meio das imagens, de uns textinhos e o desenho de um carrinho e um caminhão. Sobre as distâncias aí. E cai bastante pergunta sobre isso lá e a galera erra, pessoal. Quais são as distâncias de segurança? Distância de segmento, que é a distância do veículo da frente, que é interpretada também como distância frontal, e distância de segurança, né? Também chamada assim. Distância de segmento. O que seria? Né? Uma distância segura do veículo da frente, que permite, né, se o carro da frente freou bruscamente, permite a você frear também e não acontecer um acidente. Em questão, cai lá, né? O que é a distância de segmento? É a distância que permite uma manobra segura. É isso que cai, né? Permite você, se o veículo freou, você frear e não acontecer um acidente. Aí cai lá a distância de reação. Confunde um pouco, depois vocês revendo aí a aula, vocês lendo a apostila, vendo o print lá, vocês vão ver que fica bem tranquilinho. O que vem na cabeça o termo reação? É você reagir a algo. Então, a distância de reação é a partir do momento que você viu algo e resolveu tirar o pé do acelerador e pôr no freio. Essa foi a tua reação. Parou de acelerar e pôs no freio. Distância de frenagem é a partir do momento que você pôs no freio e pisou até o carro parar totalmente. Então, distância de frenagem é a partir do momento que pisou no freio até a parada total. Distância de parada. Agora, essa distância de parada é tudo, né? Desde que a pessoa viu algo lá na distância de reação, resolveu pisar no freio, ela pisou no freio, ela freou, o carro parou e ainda sobrou uma distância segura do veículo da frente. Então, distância de parada vai ser tudo. Cai interpretações sobre isso lá. Distância de segmento, reação, frenagem e parada. Deem uma reforçada nisso lá, pessoal. E fechou por hoje, né? Na seguinte aula, a gente vai começar a falar sobre primeiros socorros, pessoal. Se alguém for lá da área da saúde, manda uma mensagem lá no grupo confirmando, que daí eu vou pedir uma ajudinha para vocês. Beleza? E por hoje é isso aí.